Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Continuando aqui o nosso treinamento de capacitação de segurança para operadores de máquinas injetoras de material plástico. Esse aqui é o módulo 2, onde nesse módulo nós vamos conversar um pouco sobre a descrição e o funcionamento básico das máquinas injetoras de material plástico. Então, iniciamos, comentando sobre o que é essa máquina de injeção de material plástico. Então, a máquina injetora ela é um conjunto de mecanismos combinados, composto de acionamentos, e todos esses acionamentos vão acionar componentes, e esses componentes muitas das vezes são hidráulicos e elétricos, ou só hidráulicos ou só elétricos, dependendo do tipo de máquina. E é uma máquina que é utilizada basicamente para a fabricação descontínua de peças, Então a máquina ela é utilizada para transformação de material, onde você tem ali a adição de resinas, e uma vez que ela passa por esse processo de termoformação, você consegue ali o objeto desejado, o objeto plástico, no formato desejado, e aí vai depender logicamente do molde que você possui nessa máquina, ok? Então as nossas injetoras, as injetoras de material plástico, elas são compostas aí de algumas partes, e essas principais partes são a unidade de fechamento, a unidade de injeção, o sistema de acionamento e controle, a sua base ou estrutura, o sistema elétrico, o sistema hidráulico e o sistema de refrigeração. Então, falando um pouquinho aqui sobre a unidade de fechamento. Então, a unidade de fechamento, pessoal, é aquela parte da máquina injetora de material plástico que fica localizado mais à esquerda da máquina. Se você vai olhar sempre ali, se estiver de frente para o painel de comandos, você vai ver que na parte mais à esquerda nós teremos aí o que a gente chama de unidade de fechamento. Ela normalmente fica bastante enclausurada, totalmente fechada, justamente pela quantidade de componentes móveis que tem ali dentro. E para que serve essa unidade de fechamento? Então, a unidade de fechamento ela tem como uma principal função, movimentar, gerar movimento para que esse molde consiga fechar, encontrar com a parte do molde que é fixa, e uma vez que ele conseguiu movimentar até o final do curso desse molde, essa unidade de fechamento também tem a função de manter esse molde fechado, travado, de forma a suportar toda a pressão do material que é injetado pelo outro lado, no caso do molde, na parte que é fixa do molde. Então, existe aí uma grande aplicação de força pelos sistemas mecânico e hidráulico, no sentido de movimentar o molde primeiramente, e no final do curso fazer o travamento desse molde, certo? Como eu disse, o objetivo é garantir que esse molde não abra, não afaste ou não desalinhe quando forem submetidas outras pressões, como por exemplo a pressão de injeção do material dentro do molde, certo? Então esse é o principal objetivo da unidade de fechamento. A gente também vai ter a unidade de injeção, que ela vai ser formada aí por todos os componentes responsáveis pela plastificação e movimentação, transferência desse material termoplástico para o interior do molde. Logicamente, esse molde ele passa através do bico, Então, o bico ele leva esse material para dentro das cavidades do molde. A gente vai ter também o sistema de acionamento e controle, onde ali a gente vai encontrar o painel com todos os seus comandos, e nesses comandos a gente vai conseguir fazer o setup da máquina, ou seja, fazer a programação e alteração de velocidade, pressão, os tempos da máquina, que é a programação da máquina, o avanço do molde, o retorno do molde,
também de temperatura. Okay? Então é nessa parte da máquina onde a gente vai conseguir fazer toda a configuração da máquina para iniciar os trabalhos. No sistema elétrico nós vamos encontrar aí todo o aparato de componentes elétricos necessários para alimentar a máquina, alimentar o sistema de comando, acionar as bombas, e também os outros mecanismos elétricos da máquina, enfim. É nessa parte da máquina onde estará todos os componentes necessários para garantir aí o acionamento e o funcionamento da parte elétrica da máquina. Também teremos aí a sua base ou estrutura, que é o que eu costumo chamar de chassi da máquina, né? Se fosse um carro, seria um chassi. Então aqui a gente tem essa base, que é onde essa base ela vai suportar todas as unidades da máquina, unidade de fechamento, unidade de injeção, o sistema de comando, onde eu vou nessa mesma base estrutural a parafusar o painel elétrico da máquina. Então a base ela é a estrutura que vai suportar todas essas partes da máquina injetora. Okay? E aí temos também o sistema hidráulico. Então o sistema hidráulico é composto aí de bombas, válvulas e reservatórios, mangueiras, conexões e outros. Esse é o sistema que é responsável por transmitir a energia, né, dos fluidos de pressão, que são os fluidos que serão necessários para gerar a movimentação do molde e também de outras partes da máquina. Okay? O sistema de resfriamento da máquina, ele tem como função principal controlar a temperatura dos fluidos da máquina, também de fazer a troca de calor da água de resfriamento do molde, né? Então é um sistema que ele se mantém fechado justamente para que essa água ou esse óleo fique circulando, aquecendo e resfriando dentro de um ciclo fechado, para garantir também o bom funcionamento da máquina. E aí a gente começa falando um pouquinho sobre a unidade de fechamento, né? A unidade de fechamento hidráulico para as injetoras que são totalmente hidráulicas, né? Esse sistema, essa unidade vai ser composta aí basicamente da coluna, da placa fixa, do cilindro hidráulico e da placa móvel, né? Então a coluna, pessoal, basicamente são esses tubinhos que a gente vê mais escuros aqui, certo? Esses aqui são esse aqui que é a coluna ou guia do molde, certo? A placa fixa é a placa que fica, essa aqui, a placa que fica fixada na estrutura da máquina, certo? Onde eu também vou ter um molde ali fixado nessa placa fixa. O cilindro hidráulico é o componente responsável por realizar a movimentação desse molde, certo? Então está aqui o componente mecânico responsável pelo movimento. E teremos também a placa móvel. A placa móvel ela fica instalada nessa parte, que é basicamente essa parte aqui da máquina, e ela fica aqui associada ao cilindro, certo? Já que é o cilindro que vai movimentar essa placa móvel. As colunas, como eu falei, ou guias, são a parte da máquina que é responsável por realizar o alinhamento da placa fixa com a móvel, certo? E também com a placa de ancoragem. A placa de ancoragem é uma parte da máquina também, que fica localizada lá no final da unidade de fechamento, para que possa garantir ali a fixação e garantir que todos os esforços sejam suportados, né? Então as colunas elas garantem esse alinhamento, né? Permitem que o molde consiga deslizar ali de forma alinhada, certo? E também garantem aí o travamento por meio do que a gente chama de estiramento mecânico, ok? Então essas são as colunas. A placa fixa ela vai servir de apoio para o molde, né? O molde que recebe a bucha de injeção, né?
E é nessa placa fixa também onde ela vai suportar toda a força exercida sobre o molde no momento em que você vê que a máquina está fechando o molde. Então ela precisa ser robusta o suficiente para garantir todos esses esforços aí durante o fechamento desse molde. A placa móvel é a parte da máquina que vai estar atrelada o molde, ou a parte do molde que é móvel, certo? E ela serve justamente para garantir aí essa abertura e fechamento do molde por meio das suas colunas, né, ou guias. O cilindro hidráulico, ele é o atuador mecânico, né, utilizado para aplicar uma força linear, ou seja, ele vai ser o responsável por empurrar a placa móvel, trazê-la de volta para que seja iniciado aí um novo ciclo da máquina. Okay? Então a gente finaliza essa parte, tá? Falando sobre o funcionamento da máquina, e logo em seguida a gente inicia aqui este módulo 2, dando continuação nas demais partes da máquina. Ok? Então, obrigado e até o próximo módulo.